Ciro Nogueira diz que quer taxar banco, mas vai livrar bilionário. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que isso não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 4 de abril, eu gravo este vídeo às 4 horas da tarde e a disputa em torno da reforma do imposto de renda é a mais importante que temos nesse momento. Mas ela não tem tido a devida importância, a devida exposição. Talvez por ser um tema que muita gente ache técnico demais, chato demais, distante demais, mas que, na prática, determina quem paga a conta do Estado brasileiro e quem continua blindado pelos privilégios de sempre. E é na manutenção desses privilégios que o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, apresentou sua proposta de emenda ao projeto do governo Lula sobre a isenção de imposto de renda. O governo Lula colocou na mesa uma proposta justa e urgente: taxar os super ricos. E aqui não estamos falando de classe média nem de pequenos empresários, tá, gente? Estamos falando de pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês ou 600 mil reais por ano e que muitas das vezes vive exclusivamente de dividendos, ou seja, da parte do lucro das empresas que é distribuída aos seus sócios. Essas pessoas, por baixo, os 30 anos, não pagam nada de imposto sobre esses rendimentos. Isso mesmo. O trabalhador que ganha 2 mil reais por mês paga imposto até no arroz e no feijão. Mas o sujeito que recebe 200 mil reais por mês em dividendos não paga um centavo ao fisco. Quer dizer, arroz e feijão não, porque o Lula isentou os produtos da cesta básica. E essa isenção aos super ricos virou um escândalo fiscal. É um escândalo fiscal. Um privilégio de classe que não existe na maioria dos países desenvolvidos, tá? Brasil, Estônia e mais uns 2 ou 3 países só são os únicos onde os dividendos são totalmente isentos. A proposta do governo Lula, gente, é clara: incluir os dividendos na base de cálculo do imposto de renda e começar a tributar quem ganha a partir de 50 mil reais por mês. Esse valor é alto. E não estamos falando de profissionais liberais ou de famílias de classe média alta, não. Se você fizer qualquer busca aí, quem ganha 50 mil reais por mês são 140 mil pessoas só. Estamos falando do andar de cima. Empresários, investidores e herdeiros de grandes fortunas. Gente que vive de aplicações financeiras, de lucros empresariais e de heranças milionárias. Mas é claro que os endinheirados reagiram. E reagiram rápido. Na semana em que eu gravo esse vídeo, e eu cheguei a comentar sobre isso aqui no canal, mas mais a parte política, vazou um áudio revelador do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, prometendo a agentes do mercado financeiro que daria um jeito de barrar a taxação dos mais ricos proposta pelo governo do presidente Lula. Dias depois, na véspera de eu gravar esse vídeo, ele apresentou a sua alternativa. Mas é uma alternativa que tem nome e sobrenome: proteção aos super ricos. O que Ciro Nogueira propõe? Em vez de taxar quem ganha mais de 50 mil reais por mês, ele propõe que a taxação só comece a partir de 150 mil reais por mês, ou seja, só para o topo do topo da pirâmide, a elite da elite,
Mas o que significa isso na prática? Significa que milhares de milionários, empresários, rentistas, grandes executivos ficariam de fora da tributação, mesmo tendo rendas altíssimas, que hoje escapam de pagar imposto. Segundo o senador Ciro Nogueira, essa proposta protegeria os empreendedores. Mas o pior é que ele afirmou isso e a cara nem tremeu. É preciso haver uma compensação para a perda da arrecadação com a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. É evidente que precisa ter esse equilíbrio aí nas contas públicas. E como Ciro Nogueira propõe compensar essa perda de arrecadação, além desse aumento da faixa de cima, aumentando a CSLL, Contribuição Social sobre lucro líquido, dos bancos, de 5% em 5%, melhor dizendo, para as 17 maiores instituições financeiras do Brasil. No discurso parece bom, né? Taxar bancos. Mas vamos tentar colocar uma lupa nessa coisa aí, tá? Num primeiro momento, parece uma proposta razoável. Diria até que parece ser progressista, né? Vamos taxar os grandes bancos. Mas esse é o tipo de maquiagem fiscal que engana quem não acompanha de perto os bastidores de economia ou quem não se dá o trabalho de pesquisar no Google. Porque quando a gente analisa os números, vê que a proposta de Ciro Nogueira arrecada muito menos, cerca da metade, do que a proposta do governo Lula e, no fundo, mantém intactos os privilégios da elite financeira. Vamos aqui, vou dar 2 dados a vocês, tá? Primeiro, a proposta do governo federal pode arrecadar entre 40 e 50 bilhões por ano, segundo as projeções preliminares feitas pelo Ministério da Fazenda. 2. A proposta de Ciro Nogueira, com esse aumento da CSLL, gera entre 10 e 15 bilhões por ano. Isso se os lucros bancários não forem disfarçados em planejamento tributário, como tantas vezes acontece. Ou seja, menos da metade, com um impacto bem mais limitado. E mais grave, ao tributar os bancos diretamente, o risco de repasse desses custos para os consumidores, para os clientes desses bancos, é enorme. Os bancos sobem tarifas, encarecem o crédito, limitam o acesso a serviços. No fim, quem paga essa conta é o povo, mais uma vez, na proposta do Ciro Nogueira. Foi isentado do imposto de renda e vai pagar o imposto de renda dos milionários. Além disso, os bancos têm milhares de mecanismos contábeis para reduzir o impacto da CSLL. O que Ciro Nogueira propõe na prática é uma compensação simbólica que serve de cortina de fumaça para livrar os super ricos de uma tributação real. E é aí que está o ponto central. Essa proposta do Ciro Nogueira não é uma proposta de justiça fiscal e tributária. É uma manobra para proteger a elite econômica do país. Mas vamos lá, e quem são essas instituições que se quer usar como cortina de fumaça? São os bancos que dominam o sistema financeiro nacional. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG Pactual, Banco Safra. Todos lucraram bilhões em 2023. Todos seguem lucrando, mesmo com juros altos, inadimplência e crise econômica. Afinal, estamos falando de bancos, um sistema capitalista. Mas, ao mesmo tempo, esses bancos não são os maiores beneficiários da isenção dos dividendos. Quem lucra mesmo, gente, são os acionistas, os donos, os investidores, os indivíduos que vivem de renda e não pagam nada por isso. A proposta do governo Lula, ao incluir os dividendos no imposto de renda, acerta exatamente onde mais dói nesses sujeitos, no principal órgão do corpo humano, principalmente dos milionários, o bolso. E por isso está sendo combatida, com tanta fúria pela elite financeira do país, tendo a proposta de Ciro Nogueira como instrumento. É importante entender que o sistema tributário brasileiro é profundamente regressivo. O pobre paga proporcionalmente muito mais imposto do que o rico.
Enquanto os tributos sobre o consumo representam mais de 50% da arrecadação total, os impostos sobre patrimônio e renda são baixos e cheios, topados, repletos de brechas. Esse modelo foi construído assim de propósito. Ele serve para proteger quem está no topo da pirâmide. E quando aparece uma proposta, um projeto para corrigir essa distorção, é evidente que vem logo o mercado gritar insegurança jurídica, fuga de capitais, ataque aos investidores. Mas quando o pobre perde auxílio, perde acesso a crédito, ou vê os juros explodirem, porque esses caras ficam brincando de videogame com dólar e com a economia dos países, aí não tem gritaria nenhuma. O que o Ciro Nogueira está fazendo é jogar com essa lógica, porque a taxação dos dividendos vai enfrentar resistência da elite. E por isso inventaram uma saída que parece equilibrada, mas que preserva o coração do privilégio neste país belíssimo e tão desigual chamado Brasil. Essa proposta de Ciro Nogueira mostra, mais uma vez, como o sistema político brasileiro, inclusive, segue refém, à mercê, como um preposto do poder financeiro. Um senador da República se reúne com banqueiros, houve queixas dos donos do dinheiro, que vão pagar imposto porque recebe acima de 50 mil reais por mês, e corre para apresentar um projeto que alivia a barra dessas pessoas. O Brasil é um paraíso fiscal para milionários. E isso diz muito sobre quem está representado no Congresso Nacional e quem está sendo traído praticamente todos os dias por esses representantes naquele Congresso Nacional. O povo brasileiro precisa entender que a reforma tributária não é só um tema de economista, é uma disputa de classe e sobre quem sustenta o Estado e quem se esconde atrás da contabilidade criativa para continuar mamando, isso mesmo, mamando nas tetas de recursos públicos. Porque não existe um milionário que não mamou na teta do Estado. Por isso, a proposta do governo tem que ser defendida com força. Ela não é perfeita, mas é um passo concreto na direção certa. Tributar dividendos é uma medida, inclusive, civilizatória. É justiça social. É corrigir uma distorção que favorece justamente quem mais lucra nesse país. Já a proposta apresentada pelo presidente nacional do PP é uma farsa, um escudo, um engodo, uma blindagem para manter os super-ricos fora do alcance do imposto de renda. E isso precisa ser denunciado em alto e bom som. A gente não pode aceitar essa maquiagem fiscal que finge ser progressista, mas que, no fundo, protege os donos do capital financeiro, que inclusive controla a nossa dívida. A luta por justiça tributária é a luta por um Brasil menos desigual, mais justo e também mais democrático. E essa luta só avança se a gente estiver atento, com o olho no Congresso, e por que não com o pé nas ruas e os dedos nas telas para influenciar nas redes.